Olá, sejam bem-vindos. Estamos de volta com os Santos Americanos, episódio número 2. E essa semana nós vamos abordar o pouco público nos Jogos da América. Comigo, como sempre, na verdade pela segunda vez, Marcão do Castelo. Como é que tá, Marcão? Olá, pessoal. Na verdade, são, como sempre, 51 anos juntos, né? 51 anos juntos. Vai ter que me aguentar até quando eu estiver vivo, porque foi embora antes. Mas tudo bem com você? Tudo jóia? Tudo jóia. Vou te interromper. Posso te interromper, porque é inevitável não ter que agradecer aos nossos ouvintes que deram apoio ao acessar todas as plataformas de podcast, né? Foi o primeiro episódio, não fizemos tanta alarde de propaganda, divulgação. Na verdade, a gente divulgou meio que em cima da hora e ao longo da semana que a gente foi divulgando o podcast. Então, eu preciso agradecer a quem nos deu suporte, quem nos ouviu e quem atendeu nossos pedidos de sugestão de temas. Alguns deles já estavam na pauta, e esse em específico a gente já estava conversando há algum tempo atrás. Então, queria agradecer, primeiramente, antes da gente bater esse papo, os nossos primeiros ouvintes, e espero que isso se multiplique, assim como eu espero que os novos torcedores do América e os públicos dos Jogos do América melhorem. Toca o barco aí. Pois é, esse tema que foi sugerido aí por um desses ouvintes, né? A gente deu uma aprofundada, na verdade eu já escrevi a respeito disso no meu blog, Tecas Web, e fazendo uma comparação, em 2019, pela Série B, os 19 jogos que a América fez em casa, o público do América foi de 2.891 pagantes, ou presentes, né? A média. Em 2021, na Série A, pegando o finalzinho da pandemia, ou do período crítico da pandemia, já que a pandemia ainda não acabou, a média de público do América foi de 1.798, menos 1.000 torcedores. E agora, na Série A, terminada a primeira fase, o turno, o público do América foi 2.577 e foi o pior público dos 20 times que disputam a Série A. Então, da Série B para a Série A, nós tivemos 300 torcedores a menos, mesmo disputando uma série melhor, mesmo com um time melhor, mesmo com o time agora alcançando a primeira parte da tabela da Série A, e mesmo assim o público do América não consegue aumentar. E a ideia nossa hoje é discutir algumas ideias de como aumentar esse público e por que esse público do América vem diminuindo. Tem alguma dica aí, Marcão, a respeito? Algumas pessoas já sabem que eu trabalho na área da saúde e já discuti em alguns momentos sobre o acesso, né? Como eu trabalho na área de saúde, acesso aos medicamentos, né? E acesso à saúde. E eu faço sempre uma analogia, esse é um primeiro link da discussão, sobre o acesso da torcida da América aos jogos. E por muitas vezes a gente percebeu que o acesso dos torcedores foi... E aí não é questão de ser minimizado, não, foi dificultado mesmo. Alguns jogos tinham uma catraca só funcionando para sócio Onda Verde, o ingresso estava muito caro, ou o sócio recém Onda Verde tinha que ir na sede pegar a carteirinha. Sabe esses detalhes que podem parecer pequenos, mas que dificultam o acesso do torcedor para o estádio? Particularmente eu tive duas experiências de chegar em jogos da pré-Libertadores, adimplente, com cartão de vacina, tudo nos conformes, vamos dizer assim. Na hora que eu fui entrar, me encontrava... eu comprei o ingresso pela internet. O ingresso da minha filha, da sua sobrinha, não constava como pago. O QR Code que foi gerado foi de um outro jogo. E aí gerou uma fila. Então são detalhes que a gente for parar para pensar, dificultam o acesso. E aí você pode discutir também a questão de metrô, né? Eu não uso o metrô para ir para os Jogos da América, mas o horário de metrô. Então, assim, são detalhezinhos que podem interferir no acesso ao estádio de futebol. A gente pode estar discutindo ao longo do bate-papo de ações de marketing para estimular os torcedores, novos torcedores. Então, assim, o primeiro passo primordial para você ter um público maior e ao básico é acesso. Ou você minimiza o acesso, melhora o acesso, ou as dificuldades que porventura existam sejam minimizadas. E aí grande parte do América. Não sei se você concorda comigo. Essa discussão é uma discussão que a gente vai, talvez, não sei se em um episódio só a gente vai conseguir chegar a alguma conclusão. E, na verdade, a ideia aqui é ter propostas, né? Porque eu particularmente, não sei se é uma solução única. Eu particularmente acho que o problema do acesso começa pelo transporte, né? O Independência é citado como estádio central, mas o Independência ele fica no alto de um morro e o metrô fica numa baixada, né? Então, uma das coisas que eu acho que a América podia fazer junto
BH Trans, ou mesmo até particular mesmo, era providenciar um sistema de transporte de quem chegasse por metrô e para subir aquele subidão ali, qualquer rua de acesso ali para Independência são subidas fortes, e parte da torcida do América não é tão nova assim, e eu acho que, inclusive, quem está deixando de ir ao estádio, né, é justamente a torcida mais velha, porque primeiro começou por causa da pandemia, vacinação, risco e tudo mais e tal, e depois é aquela torcida que vai cansando de ir ao estádio e vai se acomodando em assistir jogo pela televisão. Então, para eles é muito mais cômodo assistir o jogo pela televisão do que ir ao estádio. Para quem vai de carro também, sempre tem o problema do estacionamento. Não existe uma área apropriada, igual o Mineirão tem, para estacionar carro. Então, você para em algum lugar de alguma daquelas ruas. Às vezes você tem flanelinha, tem um outro lote que fazem de estacionamento, mas às vezes o preço não é também muito legal. Então, uma coisa é essa, era ter um sistema de transporte que passasse ali na Silviano Brandão, pela estação do metrô, e quem comprasse o ingresso, apresentasse o ingresso, entrava de graça nesse ônibus, né? Deixaria aí uma quadra, um quarteirão ali da Independência, ou quem estivesse com a camisa do América. E na volta a mesma coisa. Tá, mas então, aqui, eu vou te interromper, porque eu sei que os ouvintes devem estar pensando assim, pô, faz todo sentido o que o César está falando. Só que tem o perfil da torcida também, né? Que nem sei se você vai tocar nesse assunto, mas tem torcedor, se for um helicóptero, pousar na porta da casa dele, estender um tapete vermelho e te dar uma garrafa de champanhe, ele não vai, sabe? Não, isso aí com certeza. Com certeza. Não, tem torcedor que... Eu tenho torcedor que eu já escrevi sobre isso. Tem torcedor que ele fica esperando escolher qual que vai ser a desculpa da vez. Se o jogo é às 11 horas da manhã, porque o sol tá forte, atrapalha o almoço, se é às 4 da tarde... Não, é às 4 horas da tarde porque tem que dar uma dormidinha, 6 horas da tarde eu já tenho que namorar, sabe, não sei o quê. Se for de noite, se for 7, logo depois do serviço, se for às 9, muito tarde, eu vou voltar para casa. Então, assim, a gente está falando assim, primeiro, melhorar o acesso. Melhorar como? Ou melhorar o transporte, que qualquer pessoa na minha época de eleição, praticamente, né, é bandeira de quase todo candidato, é melhorar o transporte. Então, melhorar o transporte do torcedor para chegar até a Independência, né? Não é possível que o torcedor não possa ter um transporte um pouco mais facilitado para ele. O segundo é isso que você falou, é o acesso ao estádio, propriamente, a entrada no estádio. Precisa ter um sistema mais inteligente de entrada, seja através, né, do sistema digital de ingresso, seja através de venda. Não pode acabar com a venda do ingresso no estádio, porque tem gente que resolve de última hora aí no jogo, tem gente que vai todo jogo da América, mas prefere não ser sócio da Verde e pagar ingresso em todos os jogos. A loja do América tem que ficar constantemente vendendo ingresso de jogo da América. É bom para o América, é bom para a loja, né? Você tem uma movimentação na loja. Não pode fazer economia besta. A previsão de público é pequena, então vai ter uma catraca só para entrar. Vai ter um portão, na hora de sair vai ser um portão meia porta para o cara sair. Então tudo isso tem que ser pensado para que, mesmo que tenha outras atrações que a gente pode discorrer a respeito disso, o torcedor chegue com prazer, né, e saia com prazer, independente do resultado do jogo ali e tal. Ele entrou fácil, saiu fácil, ele tem segurança que ele não vai ser agredido no meio do caminho, talvez uma torcida adversária, ele tem segurança que na hora que ele sai o carro dele não vai estar arrombado. Então, isso são duas coisas para mim que são primordiais: transporte e segurança, e a facilidade no acesso ao próprio Independência. Tá, mas aqui, eu concordo com tudo que você disse. Antes do programa a gente estava trocando uma ideia aqui, galera, porque a gente também tenta ser o mais espontâneo possível para ter uns improvisos, a gente exercer a criatividade, fugir da caixa. Mas eu pensei uma coisa aqui, diante do que a gente começou a conversar: nós somos reféns dos mesmos torcedores, sabe? São os mesmos torcedores. Acredito que você tenha feito, você já falou da média de público e tudo mais. E o César até vai falar do perfil, segundo a cabeça dele, que ele caracteriza, né, ou denomina cada perfil de torcedor. Mas nós somos reféns desses 2.000 ou 2.200 que vão, em média, para o público. Por isso que eu falo do acesso. Se a gente prejudica o acesso desses 2.200 que sempre vão, a tendência não é aumentar, sabe? É diminuir sempre.
Então, tudo que a gente está falando, os 2.200 são aqueles que vão sentar. Não, pois é, isso é para preservar os 2.200, né? Para quem sabe levar mais uns 800, porque se você for pegar historicamente aí, eu lembro assim, desde que quando eu ia ao Mineirão, não era nem Independência, eu assisti o jogo no Mineirão. A média de público do América variava por volta de 7.000 a 10.000 pessoas, principalmente em clássicos e tal, dava isso. Ao longo do tempo, ao longo das décadas, o América tem perdido aí mais ou menos uns 2.000 torcedores por década. Se a gente for pegar, não tem esse dado exato, mas mais ou menos há uns 10 anos atrás, a média de público do América era de 3.000 a 5.000. Hoje a nossa média já está em 2.000. E a tendência, como a torcida envelheceu, consequentemente ela também vai... Somos exemplos disso. Envelheceu e vai morrendo, né? A renovação não é tão rápida quanto os torcedores estão partindo, vamos dizer assim. Então, a gente tem que incentivar aqueles que ainda são americanos, aqueles que gostam do América e tal, mas que por algum motivo deixar de ir ao estádio. Esse é um ponto. Agora, tem uns outros pontos que a gente vai comentar agora, que são os perfis de torcedores, que eu acho pessoalmente, e o Marcão vai falar também. Nós temos, por exemplo, coloquei aqui mais ou menos 4 categorias de torcedores. Hoje nós temos o sócio Onda Verde, que é o torcedor mais privilegiado, mas só quem paga, né? Para ser um pouco privilegiado, mas também o ingresso dele é mais barato e tal. Então é o torcedor que ele tem um café com o técnico, ele tem um match day, ele tem o sócio narrador, né, de alguns jogos e tal. Então são criados alguns privilégios para esse sócio torcedor. Desconto na compra de produtos oficiais do América, né? Mas isso, eu acredito, eu não vi o último número do América, o número de sócios torcedores, mas a última vez que eu vi estava em cerca de 1.100, 1.200 sócios torcedores, que é quase o público que vai em um jogo da América. Depois nós temos o torcedor não sócio, que é aquele cara que ele não gosta de pagar por uma coisa que ele não sabe que vai usar. Mesmo que ele vá todo jogo, ele prefere ir lá no estádio, ir na bilheteria, comprar o ingresso dele e tal. Esse aí é o torcedor não sócio, que talvez, né, dentro desse número de 2.500 nossos aí, talvez represente uns 400, 500 torcedores, não sei. Esse torcedor não sócio não tem incentivo nenhum, porque ele vai comprar o ingresso mais caro, já que o ingresso mais barato quando é pro Onda Verde, né? Tem desconto, tem cortesia e tudo mais. Então esse torcedor não sócio, ele não tem incentivo nenhum, além... Cortesia. Ele não tem incentivo nenhum, ele só vai para outro jogo. Né? Aí nós temos o torcedor eventual, que torcedor é o cara que tá em Belo Horizonte, a trabalho, a lazer, aí, mora do interior, de outra cidade e tal, e fala, hoje vai ter um jogo aqui, América e São Paulo, né, como vai acontecer semana que vem. Aí o cara quer assistir o jogo, ele vai chegar lá no Independência, aí vai encontrar o ingresso a R$120, R$100, e ele cai na mesma situação do torcedor não sócio. Fala, eu não vou assistir esse jogo. Não vou pagar R$100 para assistir um jogo num time que nem é o meu. Ele pode até ser simpatizante ao América, ao segundo time dele, por mais que a gente não queira um torcedor de segundo time, mas ele não vai. Mas é um torcedor também pouco privilegiado. E o último é o futuro do torcedor, que seria a renovação da nossa torcida, que a gente vai entrar talvez mais no detalhe dessa discussão, que são os garotos que estão aí nas escolas, seja na escola de futebol, nas escolas primeiro grau e tal, ainda não decidiram qual time vai torcer, tem muita influência da família, e que esse torcedor deveria ser aquele que o América ia capitalizar, porque, embora demore um pouquinho mais, né, esse torcedor vai levar assim, uns 10, 15 anos para frequentar o estádio com mais assiduidade, mas ele precisa ser incentivado a torcer pelo América. E o América, nos últimos anos, ele não tem incentivado o torcedor dele a ir ao estádio ou criar novos torcedores, porque o América, o último título dele tem 5 anos, por exemplo, que foi a Série B 2017. Mas na verdade, tudo que a gente está falando aqui, esse para mim é o ponto fundamental, que são dois pilares, ao meu ver. É a questão de ser refém no bom sentido, ou no mau sentido, aí, dos atuais torcedores, esse é um ponto, e aí tem que facilitar o acesso, mas a média de público, consumo de materiais do clube, do time, espaço na mídia, que a gente tanto reclama, tudo está condicionado a quê? O torcedor, o jovem, são os jovens torcedores, e o jovem torcedor, ele quer o quê? Torcer para um clube, que você já falou, título. Ele quer time
que vença, né? Então, assim, até entendo que a gente está participando da Libertadores, que é histórico, foi um momento mágico, e que foi pouco aproveitado. É outro ponto. O marketing do América tinha que ser pesado nesse ano mágico do América, disputar a Libertadores, e não vem me falar que não tinha recurso financeiro, não, que a gente gastou recurso financeiro com, desculpe o termo, uma pancada, eu ia falar outra, uma pancada de coisa. É outdoor em porta de colégio, de Belo Horizonte, Savassi, Centrão, área popular, tudo que é área, tinha que ter outdoor, sabe? Divulgar a Chancela da América, isso foi pouco aproveitado para atrair novos torcedores. Na mídia, direto. E os novos eu estava assistindo um documentário, fazendo uma analogia aqui, da NBA, porque é americano, sem ser torcedor da América, e cidadão nascido nos Estados Unidos, como é que ele sabe fazer business, né? A NBA era uma liga que estava fracassada há anos atrás, eu não lembro qual documentário, se foi uma reportagem que eu vi. E o empresário lá, um investidor, falou assim, olha, os clubes são falidos, ninguém quer torcer para nada, tinha uma identificação com alguma cidade, uma questão de franquia, enfim, mudava. Vamos investir em ídolos, jogadores diferenciados, né? E à medida que eles começaram a investir nesses jogadores diferenciados, a liga foi tomando corpo. Eles investiram em ídolos. Por que eu estou resgatando isso? Porque inclusive, isso é no futebol americano, o futebol nosso mesmo, soccer, né? É o que eles estão fazendo agora de novo. Fizeram isso na época do Pelé e estão fazendo agora de novo. Eles fizeram isso na China, fizeram isso no Japão. Exatamente. Então, para capitalizar novos torcedores, e até o tema que o Edmilson, mandou um abraço para o Edmilson Tinoco, mandou, que ele falou assim, Marco, eu estou dando umas sugestões aqui, pode ser um delírio. Eu falei, não, mas a gente tem que pensar fora da caixa, porque muitas ações que eu vejo dentro do América são sempre as mesmas ações há anos. Então, pode parecer uma viagem, mas eu percebo, eu tenho a ideia de que para uma criança, um novo torcedor, para a gente capitalizar, e esse ano, nos últimos anos que o nosso concorrente aqui de Belo Horizonte estava na segunda divisão, era o momento para a gente capitalizar muito desses torcedores também, jovens torcedores, com a marca. Título, é difícil? É título. O torcedor quer torcer para time que está ganhando. A gente vê muito torcedor mirim torcendo para time fora do país, para Real Madrid, para Bahia, Barcelona. O Barcelona é só por causa de título? Não, porque tinha o ídolo Messi. Por isso que eu falo da figura do ídolo. O América tem que aproveitar isso, sabe? Então a gente trouxe agora os novos contratados, é potencializar isso, é fazer barulho. A gente tem que fazer barulho, o marketing tem que fazer barulho. Então disputar título, ter novos ídolos e fazer muito marketing. Porque foi o que você falou, dos atuais torcedores, eu não vejo como multiplicar, sabe? Eu não vou ter mais filho. Minha filha é torcedora do América. Mas esperar que a torcida do América se multiplique com herdeiros... Não, isso é complicado. Não, inclusive, né, esse ouvinte aí, ele sugeriu uma coisa que eu achei bem legal. Se a imprensa mineira não divulga o América, a gente não pode contar com ela, o América tem que partir para ele se autodivulgar. Né? Uma vez eu estava chegando de Confins, peguei aquele ônibus, né, que liga Confins ao centro da cidade, e entre várias propagandas que iam passando na televisãozinha interna do ônibus ali, toda hora aparecia uma propaganda de uns 15 segundos, 20 segundos do América. Mas, se não me engano, mais focado para o Onda Verde. E também lembro que algum tempo atrás, quando se chegava em Confins, aqueles fingers, né, que é aquele caminho entre o terminal até dentro do avião, havia publicidade do nosso concorrente aí, que perdeu mais uma vez. Dó. E aí tinha propaganda deles, tinha outdoor e tudo mais. Então, assim, o América não vai ter espaço na mídia tão cedo. Não dão. Então, a América tem que anunciar no Google AdSense, né? Que é aqueles anúncios que aparecem toda hora na frente da gente. Né, que o Google você pode escolher a cidade, o lugar que vai passar e tudo mais. Outdoor. Propaganda na televisão, acredito não, porque a televisão hoje está muito por baixo e acho que não acrescenta muito. Né? Banca de jornal, ponto de ônibus, que tinha uma época, pois é. Antes que eu via, ponto de ônibus do Belo Horizonte tinha, eu até falava com a Carol, minha filha, sei lá, propaganda do Onda Verde, isso é legal. Pois é. Mas você percebe o seguinte... Precisa da visibilidade, mesmo precisa da visibilidade para o time, porque se ninguém conhece o América, ou os novos torcedores não conhecem o América, ele não pode torcer para um time que ele nem conhece. Na televisão não fala dele. Exatamente. Né? Mas você vê um ponto. Essa discussão nossa aqui, galera, a gente, se bobear, nós vamos ter que fazer outro episódio. Porque, olha só, a gente reclama muito da mídia, e a gente tem que reclamar também, mas a partir do momento que eles vendem espaço publicitário,
penso nos consumidores do produto deles, né? Audiência, vamos dizer assim. Nós paramos de consumir muito da mídia tradicional, porque não fala do América, mas a partir do momento que a gente começa a ganhar títulos, cria novos ídolos, a gente aumenta a massa de torcedores. Esses torcedores são novos consumidores. E aí acaba que a mídia tradicional vai ter que dar espaço pra gente. Você entende como uma coisa vai puxando a outra? Uhum. É óbvio, galera, que isso é um trabalho de médio a longo prazo, tá? Mas tem que começar. Porque quando a gente fala assim, mas isso vai demorar muito tempo. Vai demorar. Se a gente não começar, vai demorar mais tempo ainda. Tem que ter um início. Não, tem que começar agora, porque agora a América vive uma fase legal, né? Exatamente. Há 15 anos atrás, 20 anos atrás, a América na Série B, C, na Série B do Campeonato Mineiro, é difícil você conseguir novos torcedores contínuos numa situação dessa. O América, já 2 anos na Série A, com uma grande chance de permanecer esse ano de novo. Talvez, quem sabe, ano que vem também pegar de novo um torneio intercontinental. Você tem que aproveitar esses bons momentos para começar a captar torcedor aí. E aquilo que você falou, Marcão, para os mais antigos, né, que é o público do América, um público mais antigo, eu faço uma comparação com a Fórmula 1. Quem acompanhou a Fórmula 1 na época do Ayrton Senna, por exemplo, na época nós tínhamos 2 brasileiros correndo, pelo menos 2. Na verdade, tinha até 3 ou 4. Mas nós tínhamos o Ayrton Senna na McLaren, que ganhava tudo, e tinha o Pedro Paulo Diniz na Ligier, que só terminava em último. O brasileiro só torcia para Ayrton Senna. Por quê? O torcedor, ele quer torcer para quem vai ganhar. Ele não está preocupado em torcer por competir. Ele quer ganhar, ele quer ser campeão, ele quer gritar, ele quer comemorar, quer soltar foguete e tal. O torcedor pode até ter uma paixão pela Ligier, porque ele tem um parente que é francês. Pois é. Não, de pena, né? É torcer de pena pro cara, para ver se o cara terminar pelo menos em penúltimo, né? Mas não é aquele cara, não é aquela equipe, aquele time que ele vai torcer com paixão e tudo mais e tal. Então, parte disso. Enquanto, já que o time do América, embora hoje não tenha títulos, mas é um time mais competitivo, inclusive em algumas transmissões nem falam mais América de Minas, América Mineiro, alguns narradores já estão trocando isso, já que o América está em destaque no futebol brasileiro há mais tempo aí, que todos os outros Américas brasileiros, né? Então isso já é um ganho, né? Porque ninguém fala, existe o Flamengo do Piauí, ninguém fala, tem o Flamengo de Varginha, ninguém fala, né? Então fala só Flamengo, todo mundo sabe que o Flamengo é do Rio. Então a América está se consolidando nesse sentido. É o América. A América, falar América, todo mundo sabe quem é o América. Então a América precisa aproveitar esse momento e captar o torcedor, o jovem torcedor, né? Um novo torcedor, né? E aí eu vou voltar a uma coisa que eu vi uma vez uma entrevista do Salom falando que isso não funciona mais e tal. Mas no meu tempo de escola, com meus contemporâneos aí, talvez vão lembrar disso, iam nas escolas distribuindo caderno, régua, bandeira, flâmula, né? É tão antigo que ainda existia flâmula, né? E aí iam nas escolas sorteando, sala por sala e tal, sorteando, os cadernos eram de graça e tal. E você criando a identidade do garoto com o time, né? O América tem um coelhão aí, por exemplo. Pô, bota o coelhão para visitar a escola, escolhe uma escola por mês aí para fazer uma festa para a escola com coisas do América. Então você precisa aproximar o América do torcedor, né? E a outra coisa é aproveitar aquele que não sei se ainda tem muito tempo que eu não vejo, aquela linha infantil da América, a turma do coelho, né? Uhum. Precisava ser mais utilizado isso em escola também, quem sabe fazer uns bonecos também, fazer revistinha deles e tal. Então vou fazer... Então não é só rede social. O aluno fala assim, na UD funciona a rede social. Não, funciona também, mas só que a rede social é marmanjo, né? Com uns 13 anos, por exemplo, os meninos estão muito tendo celular cada vez mais cedo, né? Mas assim, precisa pegar a turma lá de baixo mesmo. E isso vou ter que puxar para o meu lado profissional, não tem jeito. Várias das campanhas que a companhia na qual eu trabalho faz, e aí com apoio da Sociedade Brasileira de Neurologia, enfim, é questão de identificação de sintomas das doenças. Então, é o que você está falando do boneco, né? Quem que normalmente está com um paciente mais velho dentro de casa são as crianças, e a partir do momento que eles identificam os sintomas, eles podem chamar o SAMU ou alertar os vizinhos para fazer um atendimento mais rápido. E de qual que é a forma lúdica para a criança entender o que está acontecendo? Com um boneco grandão, né? Nas escolas públicas ou particulares, para essas crianças até multiplicarem o conhecimento dele e o carinho que eles criam
interagiam com esses bonecos para outras crianças. Então, o que você está falando do coelhão, dos personagens, eu acho fantástico. Mas a questão dos ídolos também. Não, com certeza. Você levar um ídolo para uma escola, uma aula de educação física, eu sei que cada vez menos tem educação física, infelizmente, nas escolas, né? Mas tentar associar, a gente está criando, a gente está procurando com essas contratações novas, e isso cria até um despertar diferente. E é outra discussão que a gente vai ter um dia desses. Por isso que eu falo do papel do ídolo. O institucional, as cores do América são maravilhosas, a gente é suspeito de falar, mas a camisa do América, com as cores, são diferentes de tudo, são maravilhosas. E ídolos e títulos. Então, assim, essa discussão nossa aqui, já é a terceira vez que eu falo isso, mas tem tanta coisa, tanta ação que o América pode fazer para captar novos torcedores, porque se a gente for falar de média de público, galera, desculpa, vai falar assim, a torcida do América não vai estar. Claro, o César classificou o perfil do torcedor do americano, mas será que vai passar vocês têm expectativa de que tem 6 mil torcedores do América e nos jogos que esse público vai aumentar a curto prazo? Eu não vejo. Por mais que fale assim, tem muito torcedor do América que não vá. Eu conheço muito torcedor que se pergunta assim, que time você torce? América, você viu o jogo ontem? Não, nem sei, que o América tá disputando o quê? Então é outro gargalo, né? Então tem muita gente que por algum motivo se diz americano, ou era americano e largou o time. Talvez, né? Uma vez eu escrevi sobre isso. Até um tempo atrás, o torcedor americano era conhecido como sofredor. Para ser americano, sofredor, né? Hoje em dia, com as recentes conquistas, mesmo que não seja através de títulos, o americano deixou de ser taxado de sofredor. Pelo menos não ouço mais essa expressão. Não sei se ela ficou manjada, se o pessoal cansou, se a geração é outra. E a torcida está se posicionando também, né? Eu vejo que o perfil e o posicionamento do torcedor do América hoje é diferente de anos, é o que você está falando. Se tratado dessa forma, o cara ficava calado. Hoje em dia o torcedor se posiciona. Até porque, assim, um time na Série B do Mineiro, não tem muito o que defender. Você pode até defender porque você é americano, você gosta do time e tal, mas no fundo você sabe que o time não corresponde àquilo que você está falando. Hoje em dia, você pode defender o América contra qualquer time do futebol brasileiro. Quantos times disputaram a Libertadores esse ano? Quantos times estão na... O argumento dos rivais nossos é justamente sobre o tamanho de torcida. Eles não podem argumentar mais o fato de... Isso, exatamente. Vocês não jogam Libertadores. Vocês não têm Série A. O único argumento, a dívida pequena, gestão, né? Exemplo. Então, assim, o único argumento que eles tentam utilizar para menosprezar é a questão do público, da torcida. Então, esse tema requer vários outros episódios. É um tema que a gente precisa dar para estimular a criatividade bastante, ações dentro do estádio. E no ano de 110 anos do clube, eu acho que as ações tinham que ser diferentes, não é só trio elétrico. Tem que ter coisa diferente, galera. Sempre, por isso que eu falo, pensar dentro da caixa todos os anos, e espero que essas contratações do América, parece que são fora da caixa o modelo, sirvam de contaminar no bom sentido as outras áreas do clube para ações diferenciadas, pensando em atrair novos torcedores e facilitar o acesso dos que estão aqui em BH. Falei pra caramba, putz grila, sabe? Nós voltamos então na semana que vem com outro tema, talvez até com esse tema mesmo, porque é tema para mais de meia hora de conversa. Nós esperamos contar com vocês na próxima semana. Um abraço a todos e até lá. Galera, compartilhe para os torcedores do América que queiram participar do podcast. Aquele abraço! Santos América.